uma série de outros conteúdos que vocês podem ver no nosso YouTube do Nest, muitos webinars que vão desde a aprendizagem de como operar com ferramentas digitais disponíveis que nos permitem aqui a agilidade, permitem também a eficiência das operações, do trabalho em equipa, mas também conteúdos que são relacionados com a inovação, inclusivamente com questões como financiamento, entre outros. E por isso uma abrangência muito grande de conhecimento para, de facto, trazer oportunidades, a oportunidade inclusivamente de pensar ou repensar a própria operação. Este deve ser já o 42º webinar que temos preparado e, mais uma vez, este aqui com a qualidade da Google e que nos vai trazer neste momento aqui a oportunidade de entender o Google Analytics, isto é, qual o conteúdo, quais as oportunidades, quais as informações que com o Google Analytics podemos melhorar ou melhor entender como operacionalizar, relacionar com os clientes de turismo. Por isso, enfim, era tudo o que eu queria dizer. Passo a bola aqui para o Mateus Dourado, que vai então fazer e tomar conta deste webinar. Mateus, vou-te só pedir o favor de colocar para gravar e depois, mediante tu, Zé Maria e toda a organização Google estarem confortáveis com esse conteúdo, nós podermos colocar no YouTube do Nest. Perfeito. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, já coloquei para gravar, então já começou a gravar agora. Obrigado. Obrigado a todos também pela presença. Então, fui convidado pelo José Maria e pelo Roberto para vir falar um pouco sobre o Google Analytics. Eu vou focar muito no Google Analytics, um pouco do básico, para explicar um pouco os conceitos e os melhores reports que vocês podem utilizar para o vosso negócio. Caso tenham dúvidas, fiquem à vontade de enviar mensagens pelo chat. Então, no canto superior direito tem um chat, é só clicar lá e mandar mensagens, eu respondo durante a apresentação, não faz mal. E no final vou deixar uns 10, 15 minutos também, para caso tenham perguntas, fiquem à vontade de perguntar. Então, caso queiram perguntar no meio, fiquem à vontade, se preferirem no final, também estará disponível. Para essa sessão de hoje, eu vou utilizar os dados do Google Analytics Demo, uma conta demo que o Google fornece. Caso qualquer um de vocês queira acessar a mesma a conta que eu estou a utilizar, basta procurar no Google conta demo Google Analytics, vocês vão encontrar uma conta disponível com dados reais que vocês podem utilizar para acompanhar, ou caso prefiram, podem utilizar o Analytics de vocês. Então, eu não sei se todos vocês já utilizam Analytics, talvez alguns não, outros um pouco. Aqui está uma resposta bastante. segundo o Google. Então, eu vou focar desde o começo e eu vou avançando um pouco mais técnico, um pouco mais avançado em relação ao começo. Deixa eu apresentar meu ecrã. Segundo. Acho que todos veem meu ecrã. Eu espero que sim. Caso não estejam a ver meu ecrã, fiquem à vontade de enviar a mensagem no chat. Perfeito. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui no modo apresentação. Eu vou passar muito dos slides para a versão do Analytics, a interface direta, para mostrar ao vivo, voltando para os slides e assim por diante. Então, o que eu queria mostrar, primeiro, antes de começar tudo, quem nunca chegou a ver o Analytics antes, então, toda vez que eu falo do Analytics, eu estou falando dessa plataforma, é uma plataforma basicamente de coleta de informação online das pessoas que visitam o seu site. Então, quando a pessoa, um acesso ocorre no seu site, eles coletam informação de qual região foi, qual que é a linguagem do navegador, esse tipo de informação para ajudar vocês a entender que tipo de pessoas que estão a acessar o site. Então, quase todos os relatórios do Analytics têm esse padrão. No canto superior direito, você pode escolher qual que é o período que você quer analisar. Embaixo, existe um gráfico temporal, que você escolhe por dia, por semana, por mês, e qual métrica você quer utilizar. Então, utilizadores, sessões, bounce rates, etc. Você também, logo abaixo disso, sempre vai ter uma tabela com informações mais detalhadas, para você fazer suas análises. E à esquerda são os grupos de relatórios disponíveis. Vocês vão perceber que tem muito relatório,
mas uma dica que eu gosto de dar sempre, eles são divididos nesses 5 buckets. O primeiro são dados reais. Se eu quiser analisar o que está acontecendo nesse momento no meu site, quantas pessoas estão nesse momento no site, eu consigo ver que nesse site aqui tem 40 pessoas ativas. Mas os relatórios mais importantes estão nos outros 4 buckets. Audiência, para você saber quem são as pessoas que estão a visitar o vosso site. Aquisição, da onde que elas vieram. Behavior, o que elas estão a fazer. E conversions, quanto que elas valem. Então, durante toda a apresentação de hoje, eu vou passar bastante por esses 4 buckets para mostrar para vocês quem são as pessoas, de onde elas vieram, o que elas estão a fazer e quanto que elas valem para vocês. Então, sempre que eu falar nesses termos, eu estou falando desses 4 buckets de informação. Outra coisa que eu queria mostrar, deixa eu voltar para a apresentação já, depois eu volto para cá. Então, voltando para cá, antes de começar tudo, eu gostaria de passar por alguns conceitos na parte de nomenclaturas e o que são hits, users, cookies, toda vez que eu falar. Então, para quem nunca trabalhou com Analytics, eu nunca fui muito a fundo no Analytics, basicamente, como que ele funciona? Você precisa colocar uma tag, então um pedaço de código que existe no Analytics, e colocar em todas as páginas do site. Então, o primeiro ponto para você começar a utilizar o Analytics é você pegar o código do Analytics e colocar em todas as páginas do site. Por que é importante isso? Porque toda vez que uma pessoa, um utilizador, navegar pelo site, você precisa saber que página que ele está a visitar, de onde que ele veio e assim por diante. Eu vou tentar mostrar aqui, um segundo, track info. Então, nesse ecrã que vocês estão a ver agora, se vocês vierem no canto inferior esquerdo, admin, tracking info, tracking code, esse é o código que eu estou a falar. Então, basicamente, você precisa Ctrl+C esse código, Ctrl+V em todas as páginas do site para você ter o Analytics. Então, alguém que trabalha com o vosso site, que criou o vosso site, sabe fazer isso, é só copiar e colar. Então, o primeiro passo importante é coletar essa informação. A partir do momento que temos o site todo com esse código, começamos a coletar informações da navegação. Como que o Analytics funciona? Então, toda vez que eu acesso o site, eu entrei na página do mateus.pt, se tiver a tag, se tiver esse código, ele vai coletar a informação e vai enviar para o servidor. Então, toda vez que eu acesso uma página diferente, ele coleta a informação daquela página e envia para o servidor. Essa coleta de informações de todas as páginas que eu estou a navegar é o que cria nossos relatórios. Então, basicamente, se eu quero saber quantas páginas o Mateus visitou no site quando ele visitou, basicamente, o que o Analytics vai fazer é analisar quantas vezes foi enviado para o servidor informações. Então, todo esse envio de informações é o hit. É a primeira métrica que eu queria falar com vocês. O hit é basicamente o envio de uma informação para o servidor. Então, eu entrei num site, vi uma página, ele coleta a informação e envia para o servidor. Eu fui para a segunda página, ele coleta a informação e envia para o servidor. Eu fui para a terceira página, ele coleta e envia para o servidor. E os relatórios, como eu falei, é baseado nisso. Mateus passou por 3 páginas, o tempo do Mateus foi 5 minutos, basicamente ele pega o horário que eu entrei no site, o horário que eu saí do site faz um menos o outro. O Mateus fez uma compra, ele envia essa informação para o servidor também da compra. E tudo que eu envio é o hit. Então, toda vez que eu falo de hit, é envio de informação que eu estou a coletar para o Analytics para registrar os relatórios. Quando eu falar de sessão, que é o segundo tópico, sessão, muitas pessoas chamam de visitas. Podemos dizer que é quase a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, quando vocês olharem todos os relatórios de vocês, tem uma coluna de sessões. Então, entrando aqui, eu vou num relatório qualquer, aquisição, todo o tráfego, só abrir um relatório para mostrar. Então, tem aqui os dados e tem sessões. Sessões podem pensar como visitas, mas tem uma pequena diferença sobre uma visita e uma sessão. Então, a sessão é uma visita, porém dentro de uma janela de 30 minutos. O que isso quer dizer? Se o Mateus entrar no site, mateus.pt, eu tenho uma sessão. Se o Mateus entrar no site, sair e entrar novamente no site, em menos de 30 minutos, ele continua tendo uma sessão só. Então, se o Mateus entrar no site 10 vezes e sair 10 vezes em 30 minutos, é apenas uma sessão. Então,
Eu posso ter visitado o site 10 vezes, mas se for dentro de uma janela de 30 minutos, eu considero apenas uma sessão. Então, toda vez que eu falar de sessão, é uma coleta de atividades, quer dizer que teve envio de informação para o servidor, dentro de uma janela temporal, que o padrão é 30 minutos. Se você quiser mudar, é possível, não vamos entrar nesse detalhe hoje, mas é possível alterar essa janela. Uma segunda pergunta, Matheus, eu entrei no site, passou 30 minutos, eu acessei de novo. É uma sessão nova, são 2 sessões. Então, esse é o segundo ponto. E se eu entrar no site, eu não fizer nada durante 30 minutos, eu fui almoçar, deixei o site aberto, voltei. Passar 30 minutos, eu voltar a navegar pelo site, voltar a enviar informação, ter hits, é uma sessão nova. Então, já são 2 sessões. Uma pergunta que muita gente faz, para quem faz marketing digital. Então, eu posso ter vários cliques no anúncio, para trazer tráfego para o site, mas tem uma sessão só. Se o Matheus clicou 3 vezes no anúncio, eu vou ter 3 cliques. Porém, se esses 3 cliques forem 30 minutos, vai ser uma sessão só. Então, isso é super importante. Para diferença de sessão para visitas, essa pequena diferença. Quando eu falo de utilizador, user, os dados do Analytics são enviados através de um cookie. Então, ele define o utilizador por um cookie que ele coloca no browser, o que significa que se eu trocar de dispositivo, se eu trocar de browser, vai ser um cookie novo. Isso faz com que o Analytics não saiba quem são as pessoas, primeiro ponto. E se eu entrar com navegadores diferentes, com dispositivos diferentes, para o Analytics, são pessoas diferentes. Porque ele não consegue saber que o Matheus é a mesma pessoa em vários dispositivos. Exemplo, eu entrei no meu desktop, no site, no mateus.pt. Se eu pegar meu telemóvel e entrar no mesmo site, para o Analytics é uma pessoa diferente. Então, vai ser 2 users. Se eu entrar com o Safari, depois eu entrar com o Google Chrome, e depois eu entrar com o Mozilla, são 3 pessoas diferentes. Porque ele não consegue identificar, basicamente é só pelo um código que ele coloca, ele não sabe que é a mesma pessoa em vários lugares. Então, toda vez que eu falar de users, eu estou a falar, são utilizadores, mas no sentido de, são novos cookies, por assim dizer. No sentido de, eu não sei a identidade da pessoa, eu não consigo identificar a pessoa, então, se ela trocar de dispositivo, eu não vou saber que a mesma pessoa vai ser uma pessoa nova sempre. O cookie em si, que eu utilizo para definir os utilizadores, tem uma duração de 2 anos. A não ser que os cookies sejam apagados, que seja trocado o navegador e outros poréns. Além disso, eu gostaria de falar dos tipos de informação que é enviada para o servidor, os hits. O principal é o page view. Então, toda vez que eu visito uma página nova, eu envio a informação de page view. Toda vez que eu falo de page view, durante a próxima 1h e pouco, vai ser a informação que eu envio quando a pessoa visita uma página. E evento é um outro tipo de informação que é basicamente para medir alguma interação que eu tenho no site. Então, se eu vi um vídeo, se eu cliquei no botão, se eu interagir com algo da minha página, se eu cliquei no link para ir para no outro site, por exemplo, eu posso medir esse tipo de interação e criar eventos. Então, eu consigo saber quantas pessoas clicaram no botão específico, quantas pessoas assistiram um vídeo, quantas pessoas fizeram qualquer coisa através de eventos. E por último, tem aqui, é o Goal. Goal, basicamente, a gente chama de uma macroconversão. É algo importante que vocês estão a medir. Então, toda vez que alguém fizer uma subscrição, por exemplo, pode ser um Goal. Eu quero medir quantas pessoas fazem isso. E o Goal é criado para você criar objetivos de marketing em função disso. Então, eu trago tráfego para o meu site com o objetivo de mais vendas, mais subscrições, mais leads, mais seja o que for, eu meço isso com goals. A diferença de eventos para goals, eventos são micro medições, um clique no botão, uma interação no site, etc. O goal em si é uma macro conversão que a gente fala. É algo importante que é o meu objetivo. Não está na lista aqui, mas um último que eu gostaria de adicionar é transações, que é a mesma coisa que o goal, só que normalmente é utilizado para quando você tem receitas e produtos diferentes. Então, e-commerce ou empresas que vendem viagens, por exemplo, muitas vezes, em vez do Goal, usa transações. É muito parecido, a diferença é transações, para cada produto eu posso dar uma receita diferente. Para Goal, normalmente é um valor fixo para aquele mesmo Goal. Vou mostrar mais em detalhes mais para frente. Então, avançando um pouco.
Outra coisa que eu queria falar com vocês é a parte de hierarquia do Analytics. Quando vocês entrarem no Analytics a primeira vez, vocês vão ter lá, vocês vão criar uma conta. Dentro da conta vai ter propriedades, e dentro das propriedades vai ter views. Qual que é a diferença de cada uma delas? A conta é o ponto administrativo do Analytics. Então, é onde você gerencia quem vai ter acesso, quem não vai ter, é o macro da hierarquia. Depois tem propriedades e views. Propriedades, por exemplo, a gente define como você deve ter propriedades diferentes para data sources diferentes. Se a fonte de dado, a aplicação pode ser uma propriedade, o site pode ser outra propriedade. Tem pessoas que utilizam sites diferentes com propriedades diferentes. É possível também. E por último, vem os views, que são filtros daquela propriedade. Então, um exemplo prático. O Mateus.pt, eu sou um site, só tenho um site normal, eu posso ter uma propriedade só, eu só tenho um site, e dentro dessa propriedade eu posso ter diferentes views. As views são, como eu disse, são filtros da informação que eu estou a coletar. E por que é importante ter algumas diferentes views? Nossa recomendação é ter pelo menos 3, sempre. No slide aqui tem o Master View, o Test View e o Raw Data View. Por que a gente recomenda pelo menos essas 3? O Master View é a view que você vai trabalhar no dia a dia com os dados confiáveis que você vai utilizar. A Raw Data View é o seu backup, com todas as informações do site. Por que é importante ter essas duas, principalmente? Eu disse para vocês no começo que o hit é enviado para o servidor e você coleta informação em função disso. Então, eu entro na página, Matheus visitou a página A. Eu fui para a página B, eu coloco no servidor isso. Página C, eu coloco essa informação. E com isso eu crio os meus relatórios. Se eu criar um filtro, por exemplo, eu falo que o Matheus... Eu não quero medir quando o Matheus acessa o site, eu paro de enviar a informação para o servidor. Então, esse dado não é retroativo, porque eu não tenho ele salvo em lugar nenhum. A partir do momento que eu coloquei filtros na plataforma, eu perco essa informação para sempre. Então, ela não é retroativa. Por isso que a gente fala que é importante ter, a gente fala 3 views, o Raw Data View, nesse caso aqui, é o backup, que não tem filtro nenhum, todos os dados não estão sendo coletados. Então, eu sei que se eu quiser acessar qualquer tipo de informação, vai estar lá. O Master View é aquela view que eu já tenho alguns filtros aplicados. Por exemplo, eu posso remover o IP interno da empresa, porque eu não quero contabilizar o meu próprio acesso. Eu posso remover visitas que eu acho suspeitas, como bots. Eu posso... Tem várias ideias aqui que é possível fazer. Então, o Master View já está com os filtros aplicados, o Raw Data View não está com os filtros aplicados, em todo o backup, e o Test View, que é o do meio, é basicamente onde eu faço os testes para colocar os meus filtros. Se eu colocar um filtrado, por exemplo, eu perco aquela informação. Outra maneira de utilizar os views é, por exemplo, se o vosso negócio tem mais do que um país, eu quero uma visão diferente para Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, etc., eu posso ter uma view por país. Então, eu criei um filtro para só pessoas que visitaram daquele país específico estarem naquele view, e com isso eu consigo gerenciar de uma forma melhor os países. Mas sempre é importante ter o Raw Data View com todos os dados, para caso eu queira coletar qualquer informação depois que eu tenha filtrado e talvez fique importante no futuro, eu tenho um lugar para acessar. Quando eu falo de filtros, eu falei bastante da parte de filtros, da parte de users, sessões, etc. Uma coisa super, super importante no Analytics, não existe informação pessoal no Analytics. É proibido pela política qualquer informação do utilizador aqui dentro. Então, todas as informações aqui são baseadas em IDs aleatórios, que não é possível identificar nenhuma pessoa. E o segundo ponto, todos os relatórios são agregados de informação de vários utilizadores. Então, se você quiser saber o que o Matheus especificamente fez, essa ferramenta não é a melhor ferramenta para fazer isso. Então, questões de política de privacidade, por várias questões, não é possível. Então, são dados agregados e é sempre anonimizado. Terceiro ponto, antes de começarmos, eu já falei um pouquinho, mas os relatórios é dividido em audiências, aquisição, comportamento e conversão, no qual a audiência é quem são as pessoas, aquisição, de onde elas vieram, comportamento, o que elas vão fazer, e conversão, quanto que elas valem.
no ao vivo aqui, para mostrar os relatórios que eu acredito que sejam importantes para verem. Então, quais as pessoas estão a visitar no site, qual é a linguagem que elas utilizam no navegador delas, se é homem ou mulher, qual é a idade e assim por diante. Então, caso vocês cliquem aqui em audiências, por exemplo, uma que eu gostaria de mostrar é o demográficos. Se você vir em overview, vocês conseguem acessar informações como qual é a idade média das pessoas que estão acessando o meu site. Então, por idade, por gênero, por exemplo, você consegue ver informação aqui. Caso você entre no relatório específico de idade, você consegue ver na tabela pessoas de 25 a 34 anos, 18 a 24 e assim por diante, quantos utilizadores acessaram, quantas sessões acessaram, qual que é o bounce rate. Bounce rate, para quem não sabe, é quando a pessoa entra no site, não faz nenhuma ação e sai. Então, definição técnica seria a ausência de um segundo hit. Então, o primeiro hit é acessei ao site, teve um page view. Se não tiver nenhuma outra interação, teve bounce rate. Páginas por sessão e em si as transações aqui, quanto de receita eu gerei, etc. Eu consigo ver esse tipo de informação por idade ou por gênero no relatório de demográficos, por exemplo. Será que homens compram mais do que mulheres? Será que um produto específico, mulheres têm uma taxa de conversão, uma taxa de venda mais alta do que homens? Você consegue ver nesse tipo de relatório aqui. Então, demográficos, age or gender, é um que eu acredito que seja super importante para todos, independente do business. Outro, para vocês, principalmente na parte de turismo, pode ser muito importante, é em geográfico, localização. Aonde que as pessoas estão acessando o meu site? Então, eu consigo entrar aqui e ver quais são os países que as pessoas acessam o meu site. Então, eu quero vender um pacote turístico para Portugal. As pessoas que estão a pesquisar por isso antes de chegar em Portugal, antes de começar a viajar, aonde que elas estão? Ou será que as pessoas só procuram dentro de Portugal? Então, eu consigo ter esse tipo de análise olhando relatório de location, localização. Se eu clicar num país, eu vou a nível de estado ou região. Se eu clicar no estado em si, eu vou a nível de cidade. É o máximo que eu consigo entrar. Então, eu consigo ver a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país, todas as métricas que eu falei anteriormente, quantas pessoas visitaram, qual que é a interação delas e quantas vendas eu tive em relação a isso. Então, quando você vai para a location, pode ser importante para vocês. Outro que é importante é o language, que é qual é a linguagem do navegador que as pessoas estão utilizando. Então, se eu vier aqui em linguagem, eu consigo ver, para o meu caso específico, para esse exemplo, Estados Unidos, em inglês, Estados Unidos representa 51% dos utilizadores. Seguidos por inglês, Grã-Bretanha, o Reino Unido, 9,4%. Depois tem inglês, depois tem aqui, eu não sei qual que é esse, Espanha, França e assim por diante. Então, vocês conseguem entender qual que é a língua que as pessoas normalmente utilizam no navegador delas e, com isso, entender quem é o tipo de pessoa que está entrando no vosso site. Se você combinar essas duas informações, por exemplo, vocês podem... Eu quero vender um pacote turístico para alguém. Então, se eu vim em locations, eu consigo saber se a pessoa está em Portugal ou está fora de Portugal. Primeiro ponto. Depois, em Portugal, eu quero saber se são estrangeiros em Portugal ou se são portugueses em Portugal. Estão a pesquisar entrando no meu site. Eu posso combinar a informação de language com location. Eu clico aqui, Estados Unidos, por exemplo. Eu posso adicionar uma dimensão secundária, language. E com isso, eu consigo saber, para pessoas dentro dos Estados Unidos, quais são as línguas que as pessoas estão utilizando. Então, no caso de turismo em Portugal, eu posso clicar em Portugal e depois olhar aqui dentro PT, ou inglês, ou francês, ou espanhol, e comparar qual que é a porcentagem de portugueses que estão acessando o site dentro de Portugal ou de estrangeiros que estão aqui dentro. Então, esse é um relatório que acho que pode ser super interessante para vocês. Um terceiro que eu quero focar é na parte de
não, desculpa, em Mobile Overview. Esse relatório permite vocês a compreenderem qual que é a porcentagem de acessos via desktop, via telemóvel e via tablet no vosso site. Por que isso é importante? Acredito que muitos de vocês vão perceber que o mobile é muito, muito maior do que o desktop, em muitos casos. Esse caso aqui está ao contrário, porque eu peguei dados de 2020, mas isso aqui é um site interno. Se vocês olharem o vosso site, o vosso relatório, vocês vão conseguir perceber. Mateus, podes só voltar a explicar deles tem mais acesso? o que é bounce rate? Sim. Por favor, houve aqui uma dúvida. Bounce rate é, basicamente, quando eu entro no site, eu não faço nada e eu saio, contabilizado no bounce rate. Quando eu falo um bounce rate de 50%, 99,34%, quer dizer que metade das pessoas, praticamente, entraram no site, não visitaram uma segunda página ou não fizeram um evento e saíram do site. Então, quando esse bounce rate é basicamente a ausência de uma segunda interação no site. Você não teve uma segunda página visitada, você não tive um clique no botão, você não tive nada desse tipo, o bounce rate vai crescer, esse valor vai mais alto. É super importante falar que o bounce rate deve tomar cuidado com esse valor, primeiro ponto, porque se eu sou um blog com notícias, tem uma página só, o meu bounce rate vai ser de 99%, provavelmente, porque não existe uma segunda página para ser visitada. Se eu sou um e-commerce, provavelmente o bounce rate vai ser mais baixo, porque as pessoas entram e vão visitar os produtos e vão comprar algo. Então, toma cuidado com o vosso tipo de site. Se o vosso site tiver uma página só com toda a informação, o bounce rate deve ser alto, normalmente. Isso não é uma luz vermelha. Mas se tiver várias páginas e o seu objetivo for que as pessoas interajam e passem por várias páginas, o bounce rate pode ser um bom indicador para vocês. Só voltando no relatório aqui de desktop, mobile, tablet. Por que isso é importante? Muitos sites, vocês vão ver que mobile provavelmente vai ser mais alto do que o desktop em muitos casos. Isso ajuda vocês a parte de o X, a parte de eu preciso fazer uma página nova, eu focar em fazer uma página mais mobile, mais que as pessoas tenham uma experiência melhor e assim por diante. Então, na hora de investir ou de melhorar a experiência do utilizador no vosso site, é importante entender aonde que eles navegam. É desktop, é mobile, é tablet, qual que é a porcentagem e assim por diante. Eu não vou entrar em todos os relatórios, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui, mas eu quero passar pelos principais. Outro que eu acho que é super importante para todos é em aquisição ao traffic canais. O que esse relatório nos mostra? Basicamente, ele mostra da onde as pessoas estão a ver. Como eu disse, a aquisição é da onde as pessoas vêm para o vosso site. Então, eu consigo saber se a pessoa acessou meu site via pesquisa orgânica, o Google, ou Bing, ou qualquer outra plataforma de pesquisa orgânica, direto, a pessoa digitou www.mateus.pt, deu Enter e entrou no meu site. Referral, normalmente são links em outros sites, pode ser um link num blog do parceiro, pode ser um jornal que está fora do meu negócio, pode ser vários nesse sentido. Display, social e paid search é mais no digital marketing. Estão a fazer Facebook, estão a fazer Google Pagos, estão a fazer alguma outra rede de display, vocês conseguem ver o tráfego por aqui, e afiliados, classificados aqui em afiliados. O Google não consegue classificar em nenhum desses pontos, aparece em others aqui. Então, caso vocês queiram identificar de onde as pessoas estão vindo para o meu site, se vocês entrarem em aquisição, todo o tráfego, canais, você consegue ter uma visão mais macro. Ok, para esse site específico que eu estou a ver, o search orgânico é super importante, 50% do tráfego, e 15% direto. Qual que é a porcentagem de pessoas que só entram no meu site via versão paga? Uma pergunta da Sônia, o que é referral? Referral é basicamente quando você referencia uma pessoa de um site para o outro. Então, por exemplo, se eu tenho a parceria com um jornal local, e no site do jornal ele coloca o link para o meu site, quando a pessoa clicar naquele link, vai ser um referral. Porque eu estou vindo de um site de um terceiro para o meu site. Outro ponto importante, se eu tiver... O referral pode ser... Você tem uma parceria com um blogueiro, em qualquer rede social, por exemplo. Se ele colocar um link lá, normalmente aparece como referral para você. Então, normalmente é quando você traz de um site terceiro para o vosso site, ele entra como referral. Não sei se eu cheguei a responder, Sônia. Mas o referral é nesse sentido. Organic Search
no geral, é Google e Bing, direto é você digitar. Social, pode ser o Facebook, pode ser o Instagram, pode ser outras redes social. Paid Search, pode ser o Bing e o Google novamente, mas a versão paga, não gratuita. Display, existe várias empresas que trabalham com display, então pode ser qualquer uma que você normalmente paga para aparecer publicidade nesse sentido. Caso você queira ir um pouco mais a fundo, quer saber qual que é o canal que eu estou a acessar, ou você clica direto num desses, ou você vem nesse Source Media, Origem Mídia em português, que você consegue entrar aqui em mais detalhes. Então, basicamente, o pesquisa orgânica era o Google Organic, o principal meio, o direto está aqui, e depois ele quebra em outros menores, você consegue saber exatamente quais são. Então, a gente viu que 51% do tráfego era pesquisa orgânica, a gente percebe que 50% é o Google e 1% é o Baidu, por exemplo, nesse caso específico. E você consegue entender qual que é a importância de cada um desses pontos, desse tráfego, desculpa, no vosso site. Então, você fez uma parceria com alguém, será que vem muito tráfego daquela parceria? Sim ou não? Você está investindo no Google, será que vem muito tráfego do Google? Sim ou não? E depois que você analisa isso, você consegue saber não só a quantidade de tráfego, mas a qualidade do tráfego e também qual que é a taxa de vendas e conversões e receita que você está a gerar a partir de cada um desses tráfegos. Então, eu consigo ver aqui que 13 vendas, desculpa, ocorreram de pessoas que vieram do Google Organic, gerando $754, nesse caso específico. Então, esse tipo de análise é possível fazer através desse relatório. Indo para um relatório na parte de behavior, comportamento, que eu gostaria de focar. Comportamento, lembrando, é o que as pessoas fazem no site. Eu posso vir em Site Content, All Pages, eu consigo ver quais são as páginas visitadas no meu site. Então, é o www.mateus.pt/store/home/ um produto específico, e assim por diante. Então, eu consigo entender quantas page views, quantas visualizações de página ocorreram em cada uma delas. Isso pode ajudar vocês a entender onde as pessoas acessam, onde as pessoas visitam as páginas, quanto tempo as pessoas ficam em cada uma das páginas. Então, uma página específica que é importante para vocês e tem pouquíssimas page views, pode ser que ela esteja escondida, pode ser que as pessoas não saibam como chegar até ela, então talvez mexer na UX do site pode melhorar, e assim por diante. E além dessa All Pages, uma que eu recomendo é o Landing Pages, que é onde as pessoas acessam o site pela primeira vez. Não pela primeira vez, mas é onde elas aterrissam no site. Então, elas entram por qual página específica. No meu caso, 47% das pessoas entram no site pela home. Mas isso nem sempre é verdade. Por exemplo, se eu pesquisar no Google, eu posso cair direto na página de produto. Se eu colocar www.mateus.pt, eu caio na homepage. Se eu fizer uma campanha no Google Ads, eu posso mandar a pessoa direto para uma página de maior interesse que eu tenho. E com isso eu consigo perceber onde as pessoas entram no meu site. A home, nesse caso, é o principal, mas existem outras páginas também que aparecem aqui. E passando para o último grupo de relatórios, o de conversões, aqui você consegue entender quanto que as pessoas valem. Então, eu lembro que eu falei de goals, que é a marca conversão, e-commerce é parecido, mas para transações. Então, vou mostrar aqui um goal, se eu vier em overview, eu consigo ver, posso escolher qual goal que eu quero aqui. Então, uma compra feita, utilizadores engajados, registro, ou chegou no checkout. Se eu escolher o registro, por exemplo, eu consigo perceber que teve 56 registros nesse período escolhido aqui, última semana, uma taxa de conversão de 0,36 e analisar esses registros depois como eu quiser. A diferença disso para o e-commerce é que no e-commerce eu consigo ver a receita, eu consigo ver outros tipos de informações que às vezes não está presente no Google. Então, em vendas, eu tive 21 vendas, uma receita de $1.300, a taxa de conversão de 0,14. E um valor médio de ticket de $63 por transação. O que a parte de conversões de transações permite é você vir, por exemplo, Product Performance, e perceber quais são os produtos mais vendidos que eu tenho.
Então, eu consigo ver que o produto que eu mais tive receita foi esse backpack. Eu só tive uma venda de $38, seguidos pelo Google Community Zip Pack e assim por diante. Então, eu consigo perceber questões de produto, qual que é a receita, qual que é a quantidade de vendas, etc. O que não é possível em Goals. Então, se eu vier em Goals, eu tenho mais uma visão geral, eu tenho até um funil. Muitas pessoas chegaram, parece que não funciona muito. Desculpa, vou colocar aqui em compras. Eu consigo ter um funil de pessoas, porque, só para deixar mais claro a diferença de Goals para e-commerce, se eu comprar uma meia, se eu comprar uma televisão, se eu comprar uma passagem de avião, são produtos diferentes. Receitas diferentes, eu quero medir de forma diferente. A minha margem é diferente, minhas comissões são diferentes. Então, é importante identificar cada tipo de produto, a receita e assim por diante. Quando eu estou falando de Goals, eu estou falando de uma macro conversão específica que eu quero medir. Então, pode ser, se eu sou uma venda de carros, por exemplo, um test drive pode ser uma goal, porque não existe valores diferentes, eu quero saber quantas pessoas estão a fazer aquela ação. Se eu sou um site, um e-commerce, um registro no site, ou assinar newsletter, pode ser uma goal. A venda do produto em si, normalmente cai no e-commerce. Então, tem essa pequena nuance. Você pode utilizar qualquer um dos dois para medir, mas eles são separados aqui em goals e e-commerce. Voltando para o nosso deck, depois de dar uma passada geral para os principais relatórios, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes. Agora a gente pode começar a apresentação. Então, agora sim, eu gostaria de começar. Eu vou focar muito nessas 4 principais proposições de valor do Google Analytics. Então, como descobrir novas oportunidades, como melhorar os vossos produtos e os vossos serviços, melhorar a experiência do utilizador e melhorar as táticas de marketing. Então, tudo que eu vou falar no geral vai ser focado nesses 4 principais pontos. E vamos focar também em 3 grandes grupos, que é a parte de plano de mensuração, de medição, a parte de medir e fazer reports, a parte de analisar. O Improve Market Decisions eu vou só focar um pouquinho, mas eu não vou entrar em tão detalhe quanto os outros. Mateus, eu acho que ainda estás com o view do Analytics. Não sei se mudaste, entretanto. Me desculpa. Então, o slide que vocês não viram foram esse. A proposição de valor do Google Analytics é descobrir novas oportunidades, melhorar produtos e serviços, a experiência do utilizador e o marketing tactics. E vou focar esses 4 grandes pontos, principalmente como medir melhor, como criar reports, analisar os resultados e tomar decisões de marketing em função disso. O primeiro passo, então, a parte de como medir melhor. Primeira coisa que eu gosto de falar, antes de começar a apresentação, é todos precisando ter um plano de medição no vosso site. O Analytics é a ferramenta que vai te ajudar a medir melhor o vosso site. Como a gente acabou de ver em vários relatórios, a gente consegue medir qual produto foi vendido, de onde as pessoas vieram, o que elas estão fazendo no site, se são homens, mulheres, etc. Por que o plano de medição é importante? Basicamente, para entender onde que eu vou medir, o que eu vou medir e quais relatórios vão ser relevantes para o meu negócio. Sem um plano de medição, eu não consigo saber, por exemplo, qual que é o goal que eu quero medir. Então, quando eu falo de plano de medição, é definir quais são os goals, quais são os KPIs, quais são as audiências que eu quero analisar, e assim por diante. Eu falo que todo site deveria ter um plano de medição, pelo motivo de, se eu não tenho... Meu site tem um objetivo. Todo site que vocês criam, o objetivo é comunicar com o cliente, é vender mais, é mostrar um produto, seja qual for, todos têm um objetivo. E para saber se esse objetivo está sendo atingido ou não, o plano de medição é essencial. Quando eu falo de plano de medição, algumas pessoas me perguntam, mas como que eu posso criar esse plano? Me dá um exemplo, por exemplo. Então, aqui tem 3 exemplos genéricos que podem ser utilizados para esse plano de medição. Então, se o objetivo do meu site for vender mais, eu posso definir um KPI como número de produtos vendidos, eu posso colocar targets que eu quero atingir, e eu posso utilizar relatórios, segmentos, para identificar esses targets em si. Então, por dispositivo, vendas por tipo de utilizador, por região, etc.
Se meu objetivo não for vender, for gerar leads, relatórios, para depois eu fazer um follow-up em cima dos clientes, pode ser gerar leads, pode ser o KPI, pode ser melhorar a minha taxa de conversão no e-mail, eu quero focar em 3% dos utilizadores, chegar nesse valor, e eu posso fazer segmentos para analisar em função da fonte de tráfego, quais são as pessoas que estão engajando mais no meu site, e assim por diante. Mas se eu não quero vender, não quero gerar leads, eu quero trabalhar a minha marca, eu sou a Apple, eu quero lançar um novo produto, e eu quero fazer uma parte de credibilidade de marca, talvez o KPI pode ser quantas pessoas assistem o vídeo sobre o meu produto. Eu tenho um target que eu quero atingir e como que eu posso analisar esses resultados. Então, independente qual você utilizar, são 3 super genéricos aqui, é importante vocês entenderem qual que é o objetivo do vosso site. Se o objetivo for vender, gerar leads, é só conseguir mais contatos, seja o que for, ter um goal associado a isso e, com esse goal, saber quais são os relatórios que vai te ajudar a trazer melhor resultado. Então, o primeiro ponto, antes de começar os outros slides, é deixar claro a importância desse plano de medição, de measurement que a gente fala, para poder vocês saberem aonde trabalhar as vossas informações. Um segundo ponto, já toquei ligeiramente no começo do site, no começo da apresentação, todas as páginas do vosso site têm que ter a tag. Por que que é importante? Como eu disse, toda vez que eu visito o site, eu visitei a página A informação foi enviada para o servidor. Eu visitei a página B, ela foi enviada para o servidor. Se eu cair numa página que não tem a tag, ela não vai ser enviada. O que acontece nesse momento? Para o Analytics, se eu for para uma página que não tem tag, ele vai entender que o Matheus saiu do site. Porque todos os sites, exceto o vosso, a tag não é aquela tag que é utilizada, ou não tem tag nenhuma, ou é um outro código. Então, a partir do momento que eu acessei uma página que não tem tag, primeiro ponto, o Analytics vai achar que você saiu do site. Então, o bounce rate vai ser afetado, quantas pessoas saíram do site vai ser afetado, outros relatórios vão ser afetados. Se eu voltar para uma outra página que tem a tag novamente, para o Analytics, eu estou reacessando o site novamente. Primeiro ponto, pode ser que apareça uma nova sessão, se for menos do que 30 minutos, pode ser que aquela landing page que eu mostrei relatório aumente o número daqueles relatórios. De onde as pessoas vieram, vai aparecer como referral, que basicamente eu vim de uma página num site que não é pesquisa, que não é social, que não é display ou pago, então eu vim de um site terceiro. Para o Analytics, a partir do momento que você acessou o site, está com uma tag, foi com uma página sem tag e voltou para uma página com tag, o que ele está achando? O Matheus entrou na loja, saiu, entrou de novo. Da onde que essa nova entrada veio? De um site que eu não sei qual é, mas que não tem tag nenhuma, provavelmente é a referral. Então, os relatórios todos ficam bagunçados e estragam os relatórios, a qualidade dos dados piora. Por isso que é importante todas as páginas, por exemplo, terem tag. A Karina fez uma pergunta, o que você quer dizer com fazer segmentos? Eu já vou entrar em detalhes daqui uns 3, 4 slides, o que são os segmentos, mas basicamente são grupos, são clusters de utilizadores para você analisar. Então, já entro em mais detalhes sobre isso, Karina. Voltando para cá, e super importante todas as páginas terem a tag para não perder a qualidade dos relatórios. Um terceiro ponto, caso o vosso site seja um e-commerce, por assim dizer, que tiver vários produtos, tiver receitas, eu vender pacotes de viagens diferentes, eu vender produtos diferentes, é importante ter o e-commerce plugin acionado. No começo no começo da apresentação eu falei que é só copiar um código do Analytics para todo o site. Isso funciona, é basicamente só isso. Mas caso você queira ter informação do e-commerce, que, voltando para cá, essa parte aqui do e-commerce, você precisa colocar uma linha a mais de código, que é aquela Enhanced E-Commerce Plugin. Por que é preciso colocar informação a mais? Eu preciso coletar não só a navegação da pessoa, mas eu preciso coletar qual produto que a pessoa está comprando. E para poder criar esses relatórios. Vantagens dessa linha adicional de código. É a visão que eu falei, ticket médio, quantidade de itens comprados, e assim por diante. Mas também eu consigo ver um funil de quantas pessoas visitaram meu site, visitaram a página de produtos, adicionaram para o carrinho, compraram, ou eu consigo
ver dentro da parte de pagamentos, por exemplo, quantas pessoas chegaram na parte de billing e shipping, quantas na parte de pagamento, review e sessões com transações. Então, eu consigo ter mais informações do que o Analytics sem aquela linha de código extra permite. Por que precisa da linha de código? Eu preciso saber a receita, qual é o nome do produto, esse tipo de informação que no código normal do Analytics não coleta, não é coletado. Então, outro ponto importante, que eu falei no começo, é a parte de eventos. Então, se eu quiser medir qualquer outro ponto importante do site, por exemplo, quantas pessoas clicaram num botão, quantas pessoas assistiram um vídeo, eu preciso criar os eventos. A gente mede esse tipo de interação através de eventos. Então, um evento pode ser qualquer coisa, basicamente, que você queira medir no site. Quantas pessoas pesquisaram por algo, quantas pessoas, seja o que for, você cria um evento e mede em função disso. Então, caso vocês queiram fazer qualquer tipo de medição sem ser a visualização da página, que é o padrão, e sem ser o goal e a transação, que é a macro conversão, que é o objetivo final, os eventos permitem você ser mais flexível e medir outras coisas. Exemplos reais que eu já vi por aí. Por exemplo, eu tenho um produto e eu tenho um vídeo sobre o produto. Será que as pessoas assistem o vídeo antes de comprar ou não? Ou será que eu fiz um investimento à toa naquele vídeo? Eu posso criar um evento e verificar quantas pessoas, qual que é a porcentagem de pessoas que viram o vídeo antes de fazer uma compra. Se for um valor alto, ótimo, talvez valha a pena expandir, criar vídeos para os outros tipos de produto. Se for um valor baixo, talvez o investimento que foi para criar o vídeo não seja tão interessante de continuar para fazer em outros produtos. É um exemplo. Outro exemplo que eu posso colocar é toda vez que eu quero medir uma venda, não uma venda, um compartilhamento, um adicionar para o carrinho, um adicionar para os meus favoritos, um entrar em contato. Quantas pessoas clicam naquele botão entrar em contato para ver o telefone, para ver esse tipo de informação? O evento te ajuda a medir esse tipo de interação. Então, sempre que for qualquer micro interação no site, o evento ajuda. A pergunta que fizeram anteriormente sobre bounce rate, evento é uma interação com o site. Então, a partir do momento que eu entrei no site e tive um evento, eu não tenho mais bounce rate. Então, se eu entrar numa página, eu não fui para uma segunda página, não fizer nada, o bounce rate acontece. Se eu entrar numa página, eu não fui para uma segunda, mas eu tiver eventos disparados, eu cliquei no botão, eu vi um vídeo, eu fiz alguma coisa, o bounce rate cai. Então, só para quando o evento estiver sendo configurado, nesse sentido. E aqui também tem uma lista grande, não vou entrar em detalhes, está sendo gravado e a gente compartilha depois essa lista, de outros pontos importantes que seria interessante vocês configurarem no Analytics. Então, tem desde excluir tráfego de bot, tem ativar a pesquisa dentro do site, caso exista pesquisa no vosso site, excluir tráfego interno, para não medir a minha própria interação no site. Eu entro no relatório e falo, teve 100 visitas, teve 100 sessões. Mas, se 95 foram minhas, talvez não faça sentido. Eu posso excluir esse tráfego interno através de ter aqui os links que vão fazer isso. Eu posso habilitar remarketing para eu utilizar em anúncios, caso eu queira. Eu posso habilitar outros tipos de informação para eu poder trabalhar em função disso. Lembrando, todos esses filtros e essas coisas aqui, no geral, recomendo utilizar na view, na master view, na view de produção. Não usar esses filtros na view de raw data, na view de backup. Porque a partir do momento que você cria esses filtros do backup, você vai parar de coletar essa informação. Backup, você não coloca nada. Na view seguinte, a segunda view que você tem, você pode adicionar e acionar todos esses filtros e ativar outras funcionalidades em função disso. Então, combinação Raw Data View, você não coloca filtros. E um outro ponto é se o meu site está sendo categorizado corretamente. Um dos relatórios que eu mostrei que é super importante, voltando para cá, é a aquisição All Traffic Channels,
Então, os canais e o Source Medium, que é o mais detalhado, eu consigo configurar para eu colocar o valor que eu quero que apareça aqui. Então, por exemplo, se eu fizer parceria com o blog A, com o blog B, com o blog C, eu quiser que apareça blog A aqui, blog B, blog C, eu preciso configurar para que isso aconteça. Como que a gente trabalha para configurar, como que o Analytics percebe o vosso tráfego? Através de UTMs. Então, se eu vim aqui, a gente chama de UTM, parâmetros de UTM, são pequenos códigos que você coloca no link para você identificar de onde a pessoa está vindo. Então, deixa eu dar um exemplo. Primeiro, deixa eu vir aqui. Se você pesquisar no Google UTM Builder, ou criador de UTM, ou qualquer coisa relacionada a isso, um dos primeiros resultados vai ser o criador de UTMs para campanhas. Se eu clicar nesse link, eu posso basicamente vir aqui, eu coloco aqui meu site, www.mateus.pt, e eu posso definir qual que é a source, qual que é a medium, qual que é o nome da campanha que eu quero dar. Então, eu posso falar que a source é o blog A, a medium é pago, que eu fiz uma parceria paga com eles, e o nome da campanha vai ser Verão 2020. Com esses 3 nomes aqui, quando eu venho aqui embaixo, ele cria para mim automaticamente. mateus.pt, interrogação, barra, o theme source blog, o theme media pago, o theme campaign verão 2020. Se eu passar esse link para o meu parceiro do blog, para o meu mais campanhas de marketing, e a pessoa clicar aqui, eu sei que todas as pessoas que clicaram nesse link vieram do blog A, pago, verão 2020. Isso permite você identificar aqui. Vai aparecer basicamente blog A / pago, e se eu clicar em campanhas, vou clicar dentro de um deles, por exemplo, deixa eu ver um que tem campanha. Eu não sei qual vai ter campanha, mas eu posso entrar aqui e ver qual campanha que eles estão utilizando. Esse não tem campanha nenhuma. Desculpa. Ou eu posso vir aqui e pôr campaign. Consigo saber, ok, isso aqui é Partner Affiliate, e o nome da campanha é Data Share Promo. Então, também identificar a nível de campanha quais são. Se vocês entrarem, deixa eu ver se eu tenho um caso qualquer, um segundo, para mostrar um exemplo ao vivo. Ao vivo às vezes dá problemas. Espero que dessa vez não dê. Eu entrei no site aqui da Cofeeds via um display. Acho que vocês não conseguem acessar. Um segundo. Agora. Acho que agora todos conseguem ver meu ecrã como inteiro, não só a apresentação. Se vocês olharem a URL aqui em cima, está cofeeds.pt, /produtos, /crédito de formação, e tem escrito aqui o theme source display, Facebook, o theme median banner, o theme campaign PCD, formação cuidar de mim. Então, toda essa informação que está aqui, basicamente serve para o Analytics, vocês conseguirem configurar e analisar em função disso aqui dentro. Então, caso vocês tenham parceria com blogs, caso vocês façam campanhas Google ou outras empresas, caso vocês queiram fazer qualquer tipo de tracking, de onde as pessoas estão a vir no vosso site, através desse UTM, você coloca no link, eu clico no link, aparece aqui em cima, eu consigo identificar e criar relatórios em função disso. Então, é super importante vocês terem esse tipo de tracking para saber de onde as pessoas estão vindo. Certo? Um blog específico, ou um jornal específico que eu fiz parceria, ou um e-mail que eu mandei, um newsletter que eu mandei para vários ex-clientes. Eu coloco esse código e eu consigo saber se a pessoa veio daquele e-mail ou não, veio de outra fonte ou não, e assim por diante.
Então, permite você identificar qual que é o tráfego, de onde ele está vindo, e assim por diante. E um outro ponto importante é se eu tiver feito o setup de goals de forma apropriada. Eu falei que a transação precisa de um código extra de linha, o goal em si não precisa. Então, se você vier no Analytics, canto inferior esquerdo, na parte de configurações, tem aqui a terceira coluna Goals. Se eu clicar aqui, New Goal, eu escolho, o objetivo meu é um pagamento, uma doação, é criar uma conta. Qual que é o objetivo do Goal? Vamos dizer que é criar uma conta nova, continuar. O nome desse Goal vai ser criar a conta mesmo. O tipo do Goal pode ser um destination, quer dizer que se a pessoa chegar numa página específica de obrigado por se inscrever ou algo parecido, o Goal é contabilizado. Mas pode ser também duração, alguém que ficou mais do que 5 minutos no site. Pode ser por páginas por sessão, pessoas que passaram por mais do que 3 páginas no meu site. Ou pode ser por evento. Eu coloquei um evento, medi quantas pessoas viram o vídeo, eu posso transformar esse evento em Goal, caso seja importante para mim. Então, também é possível criar. Só clicar aqui, continuar. Qual que é a página do site? É o www. A parte da barra home, por exemplo, barra finalizado. E salvar. Eu criei meu Goal. Então, o Goal também é importante nesse sentido, você conseguir medir os relatórios em função dele. A segunda parte que eu queria focar é a parte de features, tipo funcionalidades do Analytics que permite medir e fazer reportings de uma forma melhor. A pergunta que a Karina fez, o que eram os segmentos, esse é o momento de falar sobre eles. Para mim, é uma das funcionalidades mais poderosas que o Analytics possui. É criar segmentos de pessoas, de utilizadores, e entender o comportamento de cada um deles dentro do vosso site. Aqui tem alguns exemplos. Então, pessoas que compraram via telemóvel, utilizadores que gastaram mais do que $500 de uma compra, por canal ou por campanha, pessoas que compraram mais do que uma vez, visitaram o site entre 9 e 5 da tarde. As opções são infinitas quase. Então, tudo depende de como você quer trabalhar, o que é importante para vocês. Quando eu falo de segmentos, se eu vier aqui, novamente no Analytics, tem esses retângulos aqui em cima, All Users, adicionar segmento, etc. Eu posso ter até vários segmentos, eu não sei de cabeça quantos são. Se eu clicar num desses, basicamente ele abre uma janela e permite você escolher segmentos que você já criou no passado, e alguns pré-selecionados, mas você pode criar um segmento do zero. É só clicar no botão vermelho, novo segmento, ele permite, ok, eu quero saber só o que pessoas de 18 a 24 e 25 a 34 anos fazem no meu site. Então, selecionei esses dois, à direita já aparece um validador que diz, ok, isso representa 27% das pessoas, são 3.450 pessoas, o número de sessões é de 4.361, etc. Eu posso criar aqui 18 a 34 anos, salvar. A partir desse momento, o relatório está filtrado apenas para esse grupo de pessoas. Então, todos os dados agora são relacionados a esse grupo. E isso permite você não usar só no relatório, mas em quase todos os relatórios do Analytics. Então, se eu vier em audiência, eu vou fazer uma coisa besta aqui, em idade, só vai ter 25 a 34, 18 a 34 anos, porque está filtrado aqui também. Se eu for em gender, em gênero, vai ter homens e mulheres apenas de 18 a 34 anos. Então, se eu for qualquer outro relatório, quase todos, não 100%, mas é quase todos, o que você escolheu aqui, você consegue comparar e entender. Então, eu vou criar um novo agora, em vez desse, vou excluir esse. Vou clicar aqui novamente, segmento, eu vou pela linguagem, language.
language inglês. Então, eu posso ir aqui em language. Se eu clicar aqui, já aparece a lista das opções, mas eu vou escrever contains em. Então, todos que falam inglês, independente do país, se é Inglaterra, se é Austrália, etc. E vou salvar. E vou criar outro que é o language não em. Não quero inglês. Então, vem aqui, novamente, eu ponho N, em vez de contém, eu ponho não contém, e eu salvo. Basicamente, eu criei dois grupos de pessoas que têm navegador em inglês, pessoas que não têm o navegador em inglês. Eu consigo comparar os dados entre elas. Então, esse período aqui está curto, vou pegar um período mais longo para termos dados. Esse aqui site tinha muito acesso no passado, hoje não sei se tem tanto. Vou colocar aqui, desde 2018. E o objetivo que eu estou a fazer aqui é comparar pessoas que têm navegador em inglês contra pessoas que não têm navegador em inglês, qual que é a taxa de vendas, taxa de bounce rate, páginas por sessão e assim por diante de todas essas pessoas. Então, agora tem muito mais dados. Eu consigo ver, por exemplo, aqui que pessoas com navegador em inglês nesse site específico teve 11 mil vendas e pessoas que não têm navegador em inglês, 392 vendas. A taxa de conversão é muito diferente entre os dois. Ok, eu tenho esses dois grupos criados. Se eu vier em geográfico, se eu vier em localização, e eu acessar apenas olhando só os Estados Unidos, eu consigo ver que dentro dos Estados Unidos, 21 mil pessoas acessavam o site lá, mas não são provavelmente americanos. São de outras... São pessoas que falam outras línguas como língua padrão, como língua principal. Então, eu consigo comparar. Quer dizer que nos Estados Unidos, pessoas que estavam lá dentro, mas com navegadores em outra língua, teve 190 compras no meu site. Isso representa pouquíssimo. Representa 1% das vendas totais. Sobre menos de 1%. Então, para o vosso negócio, esse tipo de análise pode ser interessante. Em vez de inglês, pode ser português. Em vez de Estados Unidos, pode ser Portugal. E identificar pessoas que não falam português dentro do site e entender se são estrangeiros aqui, se são portugueses a procurar, etc. A Cláudia fez uma pergunta: como que o Google sabe a idade ou gênero do visitante? É inferido pelo... Tem um... Como que eu posso explicar? São pessoas que estão logadas em plataformas do Google e pelo tipo de navegação o Google infere. Então, se é mais homem, se é mulher, às vezes tem uma porcentagem de erro, mas no geral é bem correto. E está tudo na parte de privacidade do utilizador. Se cada um dos utilizadores entrar no vosso profile, se vocês procurarem por Ads Profile, vocês podem verificar o que está sendo configurado como idade e gênero para vocês. Pode excluir, pode falar que você não quer, e assim você tem o total controle sobre isso, mas fica na parte de Ads, no profile de anúncios, que o Google infere a partir do que as pessoas estão navegando, tipo de navegação, se é homem ou mulher, e a idade. Por isso que são buckets de dados, porque vamos dizer, não é impossível, mas é muito difícil falar se a pessoa tem 35 anos ou não. Então, eles falam um bucket de idade entre 18 e 24 e assim por diante. Então, voltando para o exemplo aqui, language, inglês contra não inglês, eu consigo ver aqui. Eu posso, então, vou excluir essas opções, remover, criar um novo. Eu posso fazer combinações entre diversas filtros. Então, eu posso pegar homens, por exemplo, que... Posso vir em e-commerce aqui. Cadê? Revenue maior do que 0, quer dizer que teve alguma compra. E que vieram de median organic. Então, eu consigo saber, tipo,
Homens que compraram, que vieram de uma mídia orgânica, ou Google não pago, ou Bing, ou Baidu, por exemplo. Eu consigo criar um cluster super específico e trabalhar em função disso. Então, eu sei que tem 436 pessoas que são consideradas homens, que vieram do Google orgânico e que fizeram uma compra. Eu também posso, voltando para cá, eu estou passando muito tempo nessa parte, porque eu acho que é importante mostrar o potencial desses filtros. Eu posso também vir aqui, basicamente, em tecnologia e falar, eu quero só pessoas que vieram de telemóvel. É só clicar aqui, vai aparecer as opções. Mobile, está aqui. O mobile inclui tablet ou não? Não, eu quero só telemóveis. Eu posso, device branding, eu posso vir aqui e colocar Apple. Então, só pessoas que vieram de iPhones, basicamente. Deu 0 pessoas aqui, não funcionou. Então, vou excluir. Por que está dando 0? Eu não sei. Mas eu consigo ir brincando com as opções que eu tenho aqui. Uma sugestão que eu sempre dou para várias pessoas. Existem várias funcionalidades aqui, uma lista enorme de tecnologia, behavior. O behavior mostra pessoas que visitaram a página numa data específica, no dia específico, pessoas que visitaram a minha página mais do que 5 vezes. Então, eu consigo colocar 1% dos utilizadores desse site tiveram mais do que 5 sessões associadas a essa pessoa. Então, você consegue ver esse tipo de análise. O que eu gostaria de falar é a parte avançada, condições e sequências. Então, todas as opções que tem aqui, demográficos, tecnologia, comportamento, data da primeira sessão, tráfego, etc. Se vem a condições, todas estão aqui dentro. Se eu clicar aqui, tudo está aqui dentro junto. Eu, normalmente, prefiro, em vez de ficar procurando onde está, eu prefiro vir em condições e pesquisar. Transações por utilizador, transações por utilizador maior do que 0. Então, são pessoas que compraram mais do que compraram uma vez na vida. E, ao mesmo tempo, vieram de um source medium igual a Google orgânico. Eu posso criar aqui o que eu quiser. Então, visitaram a página, page, visitaram a store. E o que você quiser mais, e assim por diante. Então, aqui permite você criar clusters, segmentos de pessoas super específicas que você pode analisar resultados em função disso. Por que é importante? Porque você consegue entender se um grupo específico tem uma performance melhor do que outro, se é uma parte do site importante, quem compra um produto, eu posso ter transações maior do que 0, eu vou excluir esse, eu venho aqui em Product. Quem comprou um produto específico, quem mais que ele comprou? Então, se eu vier aqui, eu colocar Nest, fazer uma coisa, tem compradores, Nest, salvar. Eu criei um grupo só de pessoas que compraram Nest dentro desse site. Vai salvar. Eu vou vir aqui embaixo, em conversões. Eu vou vir em e-commerce. Eu quero ver os produtos mais vendidos. Um segundo, tá a carregar. Basicamente, eu vou conseguir perceber. Tá com uns 3 aqui. Esse eu não quero. Um minutinho, pessoal. Eu vou escolher esse também. Esse também não quero. Eu só quero os compradores de Nest. Quem comprou Nest, o que mais ele comprou? Ele comprou o Nest em si, mas eu consigo ver aqui uma lista de outros produtos que pode ter comprado que não sejam Nests. Então, eu consigo criar aqui, quem comprou televisão, comprou mais o quê?
quais são os produtos mais comprados. Então, esse tipo de análise permite você fazer isso. Ou você tem um blog e você tem o seu site. Você pode criar aqui pessoas que visitaram o meu blog, qual que é a taxa de conversão em comparação com pessoas que não visitaram o meu blog. As pessoas compram mais no meu site porque visitaram o blog, sim ou não? Isso aqui permite você fazer esse tipo de análise. Então, sempre que você quiser segmentar para alguém específico, entender algum comportamento, você vem em segmentos e cria o segmento em si aqui. Se tiver dúvidas, fiquem à vontade. Um outro coisa importante é criar métricas customizadas que sejam importantes para o vosso negócio. Então, quando você entra no site, no Analytics, vou entrar num relatório diferente desse, vou entrar o Traffic aqui, e de sempre as colunas padrões, que é sessões, utilizadores, é o bounce rate, é o número de páginas por sessão, é vendas, taxa de conversão e receita, etc. Porém, se tiver uma métrica que você queira adicionar e que não esteja presente, é possível. Então, é possível customizar isso como vocês quiserem. Para isso, primeiro, uma dica é, se você clicar nesses links aqui de cima, ele já tem algumas opções diferentes. Então, se você quiser focar em utilização do site, eu clico aqui, ele já tem porcentagem de novas sessões e algumas outras métricas. Se eu clicar em e-commerce, vai ter mais voltado ao e-commerce em si. Então, eu consigo ver as métricas de e-commerce com pessoas que vieram dos sites específicos. Mas, caso eu queira adicionar uma custom metric, algo do tipo, eu posso vir no botão superior direito, editar, aqui em cima. Eu posso adicionar novas métricas nos meus relatórios. Então, se eu clicar aqui, tem várias outras métricas disponíveis que você pode adicionar. Caso alguma métrica não esteja disponível, você pode vir no canto inferior esquerdo, admin, métricas calculadas e criar métricas que você esteja em interesse. Então, aqui tem receita por utilizador, uma métrica que foi criada, que não é o padrão disponível. Taxa de conversão por utilizador. Tem outras métricas. Uma muito comum que não está aqui é receita sobre custo. Então, eu quero saber qual que é o meu retorno do investimento, sobre o meu investimento em marketing digital. Eu posso criar aqui revenue sobre cost. E criar essa métrica e adicionar nos meus relatórios. Então, caso seja importante para vocês, é possível calcular novas métricas e é possível adicionar novas métricas para os relatórios em si. A terceira parte, Stage 3, a parte de analisar e avaliar os resultados. É super importante, em todos os relatórios, vocês usarem a última coluna de conversões para comparar as taxas de conversões em si. Então, voltando para cá novamente, eu vou pegar, em vez de... Vou pegar aqui tecnologia, mobile devices. Eu vou tirar esse segmentação, porque eu não quero só essas pessoas. Então, eu consigo ver aqui qual que é o tráfego que veio de iPhone, de Google Pixel, etc, etc. E eu consigo perceber, nessas últimas 3 colunas, qual que é o número de vendas e de taxa de compras e receita que eu tenho. É super importante para comparar qualquer coisa. Caso eu não queira uma goal específica, eu posso escolher qual goal eu quero. Então, eu quero e-commerce, por exemplo. Ele vai calcular apenas para e-commerce. Ele voltou a ter um período curto aqui. Vou aumentar só até o começo de 2019, pelo menos, para poder termos todos mais dados para analisar. 1000 conversões, pronto. Percebemos que a Apple iPhone representa 87% das vendas, iPad depois, etc. Então, esse tipo de coluna, em todos os relatórios praticamente tem. Você pode escolher qual que é a goal, ou qual que é essa transação ou não que você quer medir em função disso. É aqui que você escolhe. E algo que poucas pessoas utilizam, mas que é super importante, são esses 5 no caso, opções de visualização dos dados. Então, o principal que aparece sempre é a tabela, mas saiba que você pode clicar à direita e ter o gráfico pizza, gráfico queijo, não sei como é chamado. Escolher qual métrica que vocês querem e perceber, ok, em transações, basicamente o iPhone é quase tudo, depois é o iPad,
e depois o resto nesse site. Então, eu consigo ter esse tipo de análise aqui. Se eu quiser, em vez de esse gráfico, quero o gráfico de barras, eu coloco aqui e ele mostra para mim em porcentagens, em valor absoluto, qual métrica que eu quero, em barras, por exemplo. Uma quarta opção é a opção de comparativa média. Eu só gosto de utilizar essa aqui para valores, para métricas relativas. Então, métricas como bounce rate, talvez faça sentido, porque é um cálculo. Eu consigo entender, ok, em relação à média, esse aqui é praticamente igual, esse aqui é muito abaixo, é baixo, é melhor, esse aqui é acima, é pior, e assim por diante. E o que eu queria focar mais é a última opção, é uma pivot table, uma tabela dinâmica, igual ao Excel, que você pode adicionar. Tem aqui os devices, por exemplo, você escolhe qual que é a outra métrica que você quer utilizar, por país, e qual é a métrica geral que você está analisando. Então, sessões, por exemplo. Eu consigo ter uma tabela de devices, de países, na coluna horizontal, nas colunas, né, no eixo horizontal, e as sessões pela combinação de Estados Unidos mais iPhone, Estados Unidos mais iPad e assim por diante. Então, para análises mais complicadas, é possível você criar uma pivot table, uma tabela dinâmica, escolher métricas como, eu já dei exemplo várias vezes sobre isso, mas novamente vamos para Geo, vamos para Language, vamos para Pivot Table, aqui eu tenho a Language, aqui eu vou querer o Country, e aqui número de sessões. Então eu consigo ver que nos Estados Unidos, a grande maioria é inglês, depois tem 4.000 pessoas que é Grã-Bretanha, depois tem os outros, a Índia nesse sentido, Reino Unido assim, Canadá, etc, etc, etc. Então, você consegue fazer uma tabela, uma matriz, para poder analisar dados em função disso. Esses são esses botõezinhos aqui que raramente as pessoas acessam, mas pode ser muito útil para algum tipo de análise. Outra coisa é a parte da Shopping Experience, se os utilizadores continuam engajados ou não no site. Se você entrar no relatório de conversões e-commerce, eu mostrei que existem dois relatórios, o Shopping Behavior e o Checkout Behavior. Ele permite você a perceber onde está acontecendo as quedas entre a pessoa entrando no site e a pessoa terminando na transação. E o mais interessante, se você clicar num desses retângulos azuis, você vai criar um segmento dessas pessoas. Então, aquele segmento que a gente criou aqui em cima, em vez de você criar manualmente, você pode clicar no botão, no retângulo azul, Create Segment, e basicamente você vai ter só para as pessoas que visitaram, só para pessoas que visitaram o produto, qual que é o comportamento delas. Vou remover. Então, eu só posso clicar só pessoas que compraram, só pessoas que foram para o checkout, etc. Ele cria para você automaticamente qual que é esse segmento de pessoas. Outro ponto é qual produto estão contribuindo para minhas vendas. Voltando para cá. Se eu entrar na parte de produtos, uma coisa interessante que aparece aqui no relatório é os produtos mais vendidos. Essas últimas duas colunas aqui, Shopping Behavior, basicamente mostra pessoas que visitaram a página desse produto, quantas que adicionaram para o carrinho, e pessoas que visitaram essa página, qual a porcentagem de pessoas que compraram no final. Então, eu consigo ver quantas pessoas visitaram a página específica, só 0,06% delas compraram, essa aqui já é 1,5%, essa aqui, pouquíssima gente adiciona para o carrinho, mas quem adiciona, compra. Basicamente, eu consigo ter esse tipo de análise. Então, essas colunas aqui no final ajudam a entender por produto específico que vocês tenham, pode ser pacotes, pode ser seja o que for, quantas pessoas adicionam para um carrinho no momento da compra e quantos chegam até o final em si. Então, a taxa de adição para o carrinho aqui é bem alta, 15%. A taxa de compra não é tão alta assim, 0,5%. Então, você consegue ter esse tipo de visão aqui dentro também.
a gente fala que o Analytics é só uma ferramenta, tem 1000 relatórios internos para poder mostrar, para poder falar sobre. Eu quero mostrar só mais alguns relatórios antes de eu terminar. Caso tenham dúvidas, fiquem à vontade de mandar no chat. E depois, teoricamente, eu vou deixar uns 15, 20 minutos para perguntas, mas pode perguntar durante esse momento também. Então, além dos que eu mostrei, dos relatórios que eu mostrei, existem uns relatórios um pouco mais avançados, que é possível analisar resultados em função disso. Um que eu queria falar é do Multi-Channel Funnel, que é muito utilizado para entender o comportamento de compra das pessoas. Então, se você clicar aqui em Multi-Channel Funnel e clicar em Time Lag, você consegue perceber em quanto tempo, em média, as pessoas compram no seu site. Então, aparece em 0 dias, quer dizer que é menos de um dia, 24 horas, a grande maioria das pessoas efetuam a compra. Em um dia, 3%. Em 2 dias, 1%, e assim por diante. Então, isso aqui te ajuda a entender um pouco quanto tempo as pessoas demoram para efetuar uma compra. Super importante lembrar, no começo da apresentação, eu falei que o utilizador é um novo utilizador toda vez que troca de browser, ou toda vez que troca de dispositivo. Então, se eu entrar no site pelo telemóvel e depois entrar no desktop e comprar, vai ser provavelmente nesse bucket aqui, vai ser a primeira vez que eu estou acessar o site. Então, tem que tomar mais cuidado só, que esses números aqui são baseados no mesmo dispositivo, não é entre dispositivos. Mas tem essa análise de quantos dias e tem análise de quantos pontos de contato as pessoas demoram antes de comprar. Então aqui eu já consigo ver que as pessoas visitam 2 vezes o site, 3 vezes o site, 4 vezes o site e assim por diante, e entender quantas vezes as pessoas demoram em si para comprar algo ou para fazer alguma ação específica que eu esteja medindo. Pode ser conversão, pode ser algo específico. Então, é só escolher aqui. Outra ferramenta que eu queria mostrar, um pouco mais avançada, é a parte de ferramenta de comparação de modelos de atribuição. O que isso quer dizer? Eu não toquei nesse assunto hora nenhuma na apresentação, mas todos os relatórios que vocês viram durante toda a apresentação tinha a coluna de conversões no final. Essa coluna de conversão, ele atribui essa conversão ao último ponto de contato. Então, sempre eu entrei no site 3 vezes, como eu vi aqui no Pathland. Eu entrei via o e-mail marketing, eu entrei via Google Orgânico e entrei via Google Pago. Se o Google Pago for o último ponto de contato, ele vai ganhar o crédito da venda, daquela conversão, daquela venda, daquele lead, o que você esteja medindo. Caso você queira utilizar outros tipos de modelo para entender comportamentos, você pode vir aqui nesse Model Comparison Tool e escolher as regras. Então, última interação não direta, primeira interação, linear, etc, etc, etc. Então, aqui existe algumas opções, você pode criar outras customs, que você pode escolher aqui uma, escolher a outra, e basicamente ele vai mostrar para vocês, ok, se eu mudar o meu tipo de regra de medição, os valores vão alterar em tantos por cento. Então, todos os relatórios, no geral, o último clique é a regra, exceto quando é direto. Direto ele ignora, mas aqui, nesse relatório específico, você consegue comparar todo o crédito vai para a primeira interação, todo o crédito vai para a outra interação, etc, etc. Esse aqui é um pouco mais avançado, é para quem já utiliza um pouco Analytics, trabalha mais com Digital Marketing. Essa ferramenta pode ser super útil na parte de entender a importância de cada um dos canais nas minhas vendas, nos meus leads e assim por diante. Eu queria falar um pouco dela, eu queria falar também um pouco em Behavior. Eu mostrei para vocês o Site Content, com todas as páginas, mas eu queria também falar do Site Search, que é basicamente o que as pessoas pesquisam dentro do vosso site, caso vocês tenham pesquisa. Então, aqui, eu vou pôr em Search Term, desculpa. Aqui eu consigo entender o que as pessoas estão a pesquisar dentro do meu site. Então, se eu sou um site que tem uma barra de pesquisa, o que as pessoas pesquisam lá dentro, aparece a lista inteira aqui para vocês.
e com isso vocês podem saber quantas pesquisas ocorreram, quem pesquisou por isso, quantas saíram logo depois. Então, quem pesquisou por ingressos foram só 3, mas os 3 saíram do site em sequência. Provavelmente o resultado foi ruim, não foi esperado, eles saíram depois disso. Consegue saber quantas pessoas refizeram a pesquisa logo em seguida, quanto tempo a pessoa ficou no site depois da pesquisa, e assim por diante. E se eu clicar em e-commerce aqui em cima, eu consigo ver as vendas que ocorreram depois da pesquisa. Então, no caso, nesse período que eu escolhi aqui, 0. Então, esse também é super importante para quem tem pesquisa. Então, site search é importante. Aquisição, eu falei muito do traffic o tempo todo, na verdade. Se você quiser utilizar os outros, você precisa fazer links entre o Analytics e sua conta de Google Ads, entre o Analytics e o seu Search Console, entre social, etc. Então, não é direto, não vai aparecer caso você não esteja com esses pontos aqui ativos, mas é possível linkar dados de Google Ads, por exemplo, conta, campanha, as palavras-chave, etc., aqui dentro, e entender quantos cliques, quanto que eu investi de dinheiro, qual foi o custo por clique, etc., 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 aqui dentro. Aqui você consegue perceber a diferença que eu falei no começo entre cliques e sessões. Eu posso ter vários cliques dentro de uma sessão só, porque a sessão, só para lembrar novamente, é 30 minutos. Então, se eu clicar no anúncio 4 vezes, vai ser 4 cliques. Se esses 4 cliques acontecerem em menos do que 30 minutos de diferença, vai ser uma sessão só. Por isso que tem mais cliques aqui do que sessões. E na parte de audiência, acredito que seja super interessante vocês entenderem quem são as pessoas. Permite ver desde demográficos, como a gente falou, interesses, são o que as pessoas estão interessadas em comprar ou em navegar na internet. Então, esse in-market segments permite você, já está a carregar, entender qual tipo de interesse as pessoas que visitam o vosso site têm. Nesse caso específico meu aqui, as pessoas têm interesse por empregos, as pessoas têm interesse por software, principalmente software de produtividade e negócios, etc. Muitos nesse site têm por travel, hotéis e acomodações. Eu consigo entender qual o tipo de interesse que as pessoas têm dentre as pessoas que visitam o meu site. O geo já falei, o behavior é entre pessoas novas e pessoas que estão a retornar. Qual que é a performance de cada uma delas. E assim por diante. Eu recomendo que vocês entrem depois um por um, clique. Normalmente tem a explicação do que cada um deles é. Para carregar aqui já mostro. Mas minha recomendação é vocês entrarem depois nos principais relatórios e que vocês consigam os dados em função disso. Quando eu falo que tem explicação, você colocar aqui em cima, ele tem uma pequena explicação, o que é um user, o que é um new user, e assim por diante. Você consegue ver por aqui. Mas para terminar, antes de abrir para espaço para qualquer tipo de pergunta, o importante, todos devem ter, é um plano de medição, qual que é o objetivo do site, primeiro ponto. Se for venda, se for leads, etc., todos têm que criar em conversões ou o Go ou as transações. O Go é muito mais simples, não precisa de código. Transações é um pouco mais complexo, mas tem mais informações, sinceramente. Então, ter um Go, ter uma transação configurada, segundo ponto. Terceiro ponto super importante é na aquisição do tráfego, que as pessoas estão visitando seu site, colocar OTMs em todos os seus links, para que vocês saibam de onde as pessoas estão a ver. Então, se todos vocês, depois dessa sessão, tiverem goals, tiverem links com TM e tiverem a navegar pelos principais relatórios, eu acredito que tenha sido um sucesso essa sessão. Caso tenham dúvidas, fique à vontade de perguntar, fique à vontade de levantar qualquer ponto e eu estou aqui para ajudar. Zé Maria, não sei se, ou Roberto, ou alguém, não sei se quer adicionar algum ponto a mais. Não, Mateus, do meu lado só agradecer-te a tua presença e
e a informação que partilhaste. Espero que tenha sido interessante para todos e que saiam daqui com muita vontade de ou começar a usar o Google Analytics ou começar a tirar cada vez mais partido. É uma ferramenta que eu uso todos os dias no meu trabalho e é realmente é excelente, é um suporte perfeito para qualquer campanha de marketing. Exato. Não só marketing, mas normalmente a equipa de TI consegue utilizar ele para vários testes, tipo a equipa de UX, a equipa de comercial, para poder entender onde as pessoas estão a visitar, quais produtos são vendidos, que tipo de conteúdo as pessoas têm interesse. Então, não é só o marketing em si que tem benefícios. O benefício do marketing é gigante, acho que o principal é o marketing, mas existem relatórios específicos aqui que ajudam todas as equipas, e não apenas o marketing em si. Alguma pergunta? Mateus, penso que na prática acabaste por fazer um exercício muito didático, dinâmico e respondendo, obviamente, até às perguntas que foram sendo feitas no decorrer do próprio webinar. Penso que foi excelente. Mais uma vez, esta gravação certamente ela é pedida por muitas pessoas e acaba por ser útil e para muitos outros também. E do meu lado, só mesmo agradecer por esta hora e meia de formação aqui de Masterclass em Google Analytics e acho que vai ser muito útil para as pessoas que participaram e para todos os outros. Por isso, do meu lado e do Nest, um agradecimento pela tua prestação. Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido útil para todos. E o Zé Maria depois compartilha convosco a apresentação. Eu fiz questão de entrar na ferramenta várias vezes para poder ficar gravado e as pessoas saberem onde acessar. Com isso, elas conseguem depois, caso tenham dúvidas, etc., ter uma fonte para poder acessar. Muito bem. Muito obrigado, Mateus. Acho que damos então por terminado o webinar. Ficamos por aqui, agradecendo obviamente a todos os que tiveram até ao final e assistido. Muito obrigado a todos. Obrigado, Mateus. Obrigado.